Meus caros compatriotas, eu me dirijo a vocês esta noite por causa da situação internacional e suas consequências para o nosso país e para a Europa. E isso, após várias semanas de ação diplomática. Vocês estão, de fato, eu sei, legitimamente preocupados com os eventos históricos em curso que estão abalando a ordem mundial. A guerra na Ucrânia, que já causou quase 1 milhão de mortos e feridos, continua com a mesma intensidade. Os Estados Unidos da América, nosso aliado, mudaram sua posição sobre essa guerra, estão apoiando menos a Ucrânia e deixam no ar a dúvida sobre o que vem a seguir. Ao mesmo tempo, os mesmos Estados Unidos da América pretendem impor tarifas sobre os produtos que vêm da Europa. Por fim, o mundo continua a se tornar cada vez mais brutal e a ameaça terrorista não diminui. No total, nossa prosperidade e nossa segurança se tornaram mais incertas e é preciso dizer, estamos entrando em uma nova era geral. A guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos. Desde o primeiro dia, decidimos apoiar a Ucrânia e sancionar a Rússia. E fizemos bem. Pois não é apenas o povo ucraniano que luta com coragem por sua liberdade, mas também a nossa segurança que está ameaçada. De fato, se um país pode invadir impunemente seu vizinho na Europa, então ninguém pode ter certeza de mais nada, e é a lei do mais forte que se aplica, e a paz não pode mais ser garantida em nosso continente, nem mesmo a história nos ensinou. Além da Ucrânia, a ameaça russa está presente e afeta os países da Europa. Nos afeta. A Rússia já transformou o conflito ucraniano em um conflito mundial. Ela mobilizou em nosso continente soldados norte-coreanos, equipamentos iranianos, enquanto ajuda esses países a se armarem ainda mais. A Rússia do presidente Putin viola nossas fronteiras para assassinar oponentes e manipula eleições na Romênia e na Moldávia. Ela organiza ataques digitais contra nossos hospitais para bloquear seu funcionamento. A Rússia tenta manipular nossas opiniões com mentiras espalhadas nas redes sociais. E, no fundo, ela está testando nossos limites. Ela faz isso no ar, no mar, no espaço e atrás das nossas telas. Essa agressividade parece não conhecer fronteiras. E a Rússia, ao mesmo tempo, continua se rearmando, gastando mais de 40% do seu orçamento para esse fim. Até 2030. Ela planeja aumentar ainda mais seu exército, ter 300 mil soldados a mais, 3 mil tanques, 300 caças a mais. Quem pode, então, acreditar, nesse contexto, que a Rússia de hoje vai parar na Ucrânia? A Rússia se tornou, no momento em que eu falava com vocês, uma ameaça para a França e para a Europa. Lamento muito por isso, e eu estou convencido de que, a longo prazo, a paz será construída em nosso continente com uma Rússia que tenha se tornado, novamente, tranquila e pacífica. Mas a situação que eu descrevo é essa e precisamos lidar com isso. Então, diante desse mundo de perigos, ficar apenas como espectador seria uma loucura. É hora, sem mais delongas, de tomar decisões para a Ucrânia, para a segurança dos franceses, para a segurança dos europeus. Para a Ucrânia, primeiro. Todas as iniciativas que ajudam na paz vão na direção certa, e eu quero, esta noite, saudá-los. Precisamos continuar ajudando os ucranianos a resistir, até que eles possam negociar com a Rússia. Uma paz sólida para eles mesmos e para todos nós. É por isso que o caminho para a paz não pode passar pelo abandono da Ucrânia, muito pelo contrário. A paz não pode ser feita a qualquer preço. E sob o ditame russo, a paz não pode ser a capitulação da Ucrânia. Ela não pode ser seu colapso. Ela também não pode se traduzir em um cessar-fogo que seria muito frágil. E por quê? Porque aqui também temos a experiência do passado. Não podemos esquecer que a Rússia começou a invadir a Ucrânia em 2014 e que, na época, negociamos um cessar-fogo em Minsk. E a mesma Rússia não respeitou esse cessar-fogo. E nós não conseguimos manter os equilíbrios por falta de garantias sólidas. Hoje, não dá mais para acreditar na Rússia só na palavra. A Ucrânia tem direito à paz e à segurança para si mesma. E esse é o nosso interesse, é o interesse da segurança do continente europeu. É nesse sentido que estamos trabalhando com nossos amigos britânicos, alemães e vários outros países europeus. É por isso que vocês me viram, nas últimas semanas, reunir vários deles em Paris e ir encontrá-los alguns dias em Londres para consolidar os compromissos que são necessários para a Ucrânia, uma vez que a paz for assinada. Para que a Ucrânia não seja novamente invadida pela Rússia.
Precisamos nos preparar. Isso vai passar pelo apoio à armada ucraniana duradouro. Isso talvez também passe pelo envio de forças europeias. Essas não iriam lutar hoje, elas não iriam lutar na linha de frente. Mas elas estariam lá, quando a paz fosse assinada, para garantir o pleno respeito a ela. A partir da próxima semana, reuniremos em Paris os chefes de Estado-Maior dos países que desejam assumir suas responsabilidades. Esse é um plano para uma paz sólida, duradoura e verificável, que preparamos com os ucranianos e vários outros parceiros europeus, e que eu defendi nos Estados Unidos há 15 dias e por toda a Europa. E eu quero acreditar que os Estados Unidos continuarão ao nosso lado. Mas precisamos estar prontos, se esse não fosse o caso. Se a paz na Ucrânia for alcançada rapidamente ou não, os Estados europeus devem, considerando a ameaça russa, que eu acabei de descrever, serem capazes de se defender melhor e de dissuadir qualquer nova agressão. Sim, seja o que for que aconteça, precisamos nos equipar mais. Reforçar nossa posição de defesa, e isso pela paz, até mesmo para dissuadir. Nesse sentido, continuamos comprometidos com a OTAN e com nossa parceria com os Estados Unidos da América. Mas precisamos fazer mais, fortalecer nossa independência em matéria de defesa e segurança. O futuro da Europa não precisa ser decidido em Washington ou em Moscou. E sim, a ameaça está de volta a leste. E a inocência dos últimos anos, desde a queda do Muro de Berlim, isso agora é coisa do passado. Em Bruxelas, durante o Conselho Extraordinário que reunirá os 27 chefes de Estado e de governo com a Comissão e o presidente do Conselho, nós daremos passos decisivos. Várias decisões serão tomadas que a França vem propondo há vários anos. Os Estados-membros poderão aumentar seus gastos militares, sem que isso seja levado em conta em seu déficit. Serão decididos financiamentos comuns massivos para comprar e produzir em solo europeu munições, tanques, armas e equipamentos entre os mais inovadores. Eu pedi ao governo que estivesse mobilizado para que, por um lado, isso fortaleça nossas forças armadas o mais rápido possível. E, por outro lado, que isso acelere a reindustrialização em todas as nossas regiões. Eu reunirei com os ministros competentes e os industriais do setor nos próximos dias. A Europa da Defesa, que defendemos há 8 anos, está se tornando uma realidade. Isso significa países europeus mais prontos para se defender e se proteger, que produzem juntos os equipamentos de que precisam em seu próprio território, que estão dispostos a cooperar mais, a reduzir sua dependência em relação ao resto do mundo. E isso é uma boa coisa. A Alemanha, a Polônia, a Dinamarca, os Estados Bálticos e muitos dos nossos parceiros anunciaram esforços inéditos em matéria de gastos militares. Então, neste tempo de ação que finalmente se abre, a França tem um status especial. Nós temos o exército mais eficiente da Europa, e graças às escolhas feitas pelos nossos antepassados após a Segunda Guerra Mundial, nós temos capacidades de dissuasão nuclear. Isso nos protege muito mais do que muitos dos nossos vizinhos. E além disso, não esperamos a invasão da Ucrânia para perceber que o mundo está preocupante. E através das 2 leis de programação militar que eu decidi e que os parlamentos sucessivos votaram, teremos dobrado o orçamento das nossas Forças Armadas em quase 10 anos. Mas, considerando a evolução das ameaças, essa aceleração que acabei de descrever, teremos que fazer novas escolhas orçamentárias e investimentos adicionais que agora se tornaram indispensáveis. Eu pedi ao governo para trabalhar nisso o mais rápido possível. Serão novos investimentos que exigem mobilizar financiamentos privados, mas também financiamentos públicos, sem que os impostos sejam aumentados. Para isso, serão necessárias reformas, escolhas, coragem. Nossa dissuasão nuclear nos protege. Ela é completa, soberana, francesa de ponta a ponta. Desde 1964, ela tem, de maneira explícita, sempre desempenhado um papel na preservação da paz e da segurança na Europa. Mas, respondendo ao chamado histórico do futuro chanceler alemão, decidi abrir o debate estratégico sobre a proteção dos nossos aliados do continente europeu pela nossa dissuasão.
Aconteça o que acontecer, a decisão sempre foi e sempre será nas mãos do presidente da República, chefe das Forças Armadas. Controlar nosso destino, nos tornarmos mais independentes. Precisamos trabalhar nisso no plano militar, mas também no econômico. Sim, a independência econômica, tecnológica, industrial e financeira são necessidades. Precisamos também nos preparar para o que os Estados Unidos decidem sobre tarifas alfandegárias para as mercadorias europeias, como eles acabaram de confirmar contra o Canadá e o México. Essa decisão incompreensível, tanto para a economia americana quanto para a nossa, terá consequências em alguns dos nossos setores. Isso aumenta a dificuldade do momento, mas não ficará sem resposta da nossa parte. Então, enquanto preparamos a resposta com nossos colegas europeus, continuaremos, como eu fiz há 15 dias, a tentar de tudo, para convencer que essa decisão nos faria mal a todos. E eu espero, sim, convencer e dissuadir o presidente dos Estados Unidos da América. No total, o momento exige decisões sem precedente, há muitas décadas. Sobre nossa agricultura, nossa pesquisa, nossa indústria, sobre todas as nossas políticas públicas, não podemos ter os mesmos debates de antes. É por isso que eu pedi ao primeiro-ministro e ao seu governo, e convido todas as forças políticas, econômicas e sindicais do país, ao lado deles, a fazer propostas à luz desse novo contexto. Soluções de amanhã não poderão ser os hábitos de ontem. Meus caros compatriotas, diante desses desafios e dessas mudanças irreversíveis, não devemos ceder a nenhum excesso. Nem o excesso dos belicistas, nem o excesso dos derrotistas. A França só seguirá um rumo. Aquele da vontade pela paz e pela liberdade, fiel à sua história e aos seus princípios. Sim. É nisso que acreditamos, para a nossa segurança. Mas é nisso que também acreditamos, para defender a democracia. Uma certa ideia da verdade, uma certa ideia de uma pesquisa livre. Do respeito em sociedade, ideia da liberdade de expressão que não é o retorno dos discursos de ódio. Ideia do humanismo. É isso que defendemos e que está em jogo. A nossa Europa tem a força econômica, o poder e os talentos para estar à altura dessa época. E que nos comparemos aos Estados Unidos da América e, a fortiori, a Rússia, temos os meios para isso. Portanto, devemos agir unidos, como europeus e determinados a nos proteger. É por isso que a pátria precisa de vocês, do seu compromisso. As decisões políticas, os equipamentos militares, os orçamentos são uma coisa. Mas eles nunca substituirão a força de alma de uma nação. A nossa geração não vai colher lucros da paz. Depende só de nós. Que nossos filhos colham amanhã os dividendos dos nossos compromissos. Então nós enfrentaremos, juntos. Viva a República, viva a França!